Bolsonaro é um perseguido. E da mesma maneira, Eduardo Bolsonaro, seu filho, e Alexandre de Moraes vem tomando medidas à la Gengis Khan, à la Hitler, à la Mussolini, à la próprio Satanás. No Brasil não existem mais instrumentos contra Alexandre de Moraes, assim como a certo momento na Alemanha não existiam mais instrumentos internos contra Adolf Hitler. E Alexandre de Moraes dobra a aposta, porque aqui no Brasil nós temos um congresso de covardes. STF decide por maioria manter Dino, Zanin e Moraes em julgamento contra Bolsonaro. É isso mesmo. O Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quarta-feira para manter os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino no julgamento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas investigadas pela suposta tentativa de golpe. Sendo assim, os três devem participar do julgamento marcado para 25 e 26 de março. E o Ministério da Defesa omite nomes de Moraes e Dino em voo da FAB. É isso mesmo. No dia 13 de março, um voo da Força Aérea Brasileira partiu de Brasília com destino a São Paulo e transportava os ministros do Supremo, Alexandre de Moraes e Dino. O ministro da Fazenda Haddad e sua equipe também estavam presentes. O voo foi solicitado pelo Ministério da Defesa. Embora a presença dos magistrados tenha sido confirmada, seus nomes não apareceram na lista oficial de passageiros divulgada pela FAB. Até o momento da publicação, o Ministério da Defesa não respondeu aos pedidos de esclarecimento sobre a omissão dos nomes dos ministros do STF na lista oficial. E Defensoria diz ao STF que Moraes viola direito de defesa em ação do 8/1. É isso mesmo. A Defensoria Pública da União, a DPU, informou ao Supremo Tribunal Federal que o ministro Alexandre de Moraes tem desrespeitado o direito à defesa e favorecido a acusação em um processo relacionado aos atos do 8 de janeiro. Na petição, a DPU argumentou que o relator não permitiu a intimação de uma testemunha que, segundo a defesa, poderia comprovar que a ré chegou a Brasília depois da manifestação na sede dos três poderes. Giovana Vieira foi presa no dia 9 de janeiro de 2023, um dia depois dos atos, no acampamento instalado diante do quartel-general do Exército em Brasília. Na semana seguinte, obteve a liberdade provisória, mas passou desde então a cumprir medidas restritivas. O fato da Giovana Vieira ter estado no acampamento em frente ao QG do Exército nada diz de atos, gestos ou condutas concretas de crime, afirmou a Defensoria Pública ao Supremo. O Brasil não pode se dar ao luxo, de deixar de ser um Estado democrático. Não pode se dar ao luxo, mas deixou de ser. Deixou de ser. Esvaziou a palavra democracia e Alexandre de Moraes vem tomando medidas à la Gengis Khan, à la Hitler, à la Mussolini, à la próprio Satanás e chamando-as de decisões jurídicas, aplaudido assim por uma casta de advogados que sequer deveriam ser chamados de profissionais do direito, mas, com todo respeito aos prostitutos e às prostitutas, profissionais do sexo alheio, porque eles recebem para que os outros se aplaudido porque ou ganham muito dinheiro ou são muito estúpidos. Bolsonaro é um perseguido. Não importa se ele quis dar um golpe de Estado, quero deixar aqui bem claro, se ele tentou dar um golpe de Estado, se ele pensou, se ele ama a democracia, se ele odeia a democracia, não importa. O que importa é que Jair Bolsonaro é vítima de uma perseguição política pela ausência absoluta do devido processo legal. E da mesma maneira, Eduardo Bolsonaro, seu filho, e um dos prováveis presidenciáveis a continuar a inelegibilidade do pai,
também decretada pelo judiciário a revelia de qualquer dispositivo legal. Ele, que apareceu nas conversas da Vaza Toga, junto com a Revista Oeste. A Revista Oeste, precisamos desmonetizá-la, precisamos aniquilá-la. Aí o assessor do TSE diz, mas eu só achei matéria jornalística. E diz Ayrton Vieira, lacaio, capanga, miliciano, cangaceiro de Alexandre de Moraes, use a sua criatividade. E um dos nomes a serem perseguidos e quiloçar presos por essa turmazinha da criatividade era Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro, que tem uma relação próxima com a família Trump, que tem um diálogo contínuo com parlamentares importantes do Partido Republicano nos Estados Unidos, ao final de fevereiro, ao invés de fazer como Barroso e brincar de Clóvis Bornai na avenida, foi aos Estados Unidos tratar de problemas realmente sérios à democracia, realmente caros à democracia brasileira. Neste meio tempo, Lindinho, que já foi bonito, hoje está a capa da gaita, é um hipócrita que eu perdoo, porque Deus o castigou muito forte, fazendo-o acordar ao som da voz de Gleisi Hoffmann todo santo dia. Processou, fez um pedido à PGR para que apreendesse o passaporte de Eduardo Bolsonaro, porque ele estaria vilipendiando o judiciário brasileiro no exterior. Coisa que Cristiano Zanin, hoje ministro do STF, fez quando era advogado de Luiz Inácio Lula da Silva. E diante dessa iminente prisão, ou dessa iminente apreensão de passaporte, Eduardo Bolsonaro tomou uma difícil decisão: licenciar-se sem remuneração, porque, e essa frase eu achei muito interessante, no Brasil não existem mais instrumentos para lutar contra Alexandre de Moraes. E de fato não existem. O Senado poderia se chamar sem nada. Nós temos ali um bando de capados, de inúteis, todos os 81, sem exceção. Essa é a minha opinião. A Câmara não consegue fazer uma obstrução na forma regimental e Alexandre de Moraes dobra a aposta, porque aqui no Brasil nós temos um Congresso de covardes. Ou até mesmo um ou outro bem intencionado, mas burro demais para fazer alguma diferença. E ele fica nos Estados Unidos. Decide ali ficar, porque com toda razão, no Brasil não existem mais instrumentos contra Alexandre de Moraes, assim como a certo momento na Alemanha, na década de 30, ao final da década de 1930, não existiam mais instrumentos internos contra Adolf Hitler. E ele deu uma entrevista exclusiva à Oeste, ao lado de seu pai, que é, repito, independentemente de gostar de democracia, ser democrático, ser uma pessoa boa ou má, ser culpado ou inocente, independente de qualquer coisa, é um perseguido político por não ter garantido a seu favor o devido processo legal, vem e trazem estas novidades. Então, fazendo esta recapitulação de tudo que acontece, quero começar com o nosso convidado, Eli Vieira. A palavra é sua. Pavinato, eu acho que a mensagem do Eduardo Bolsonaro ao ficar é o seguinte: não existe mais segurança jurídica no Brasil. O estado é de insegurança jurídica total. E como refutá-lo? Né? Porque sim, em 2016 a STF dizia que a prisão era em segunda instância. 3 anos depois, não é mais. Então, e agora também com a expansão do foro privilegiado, né, o político pode estar fora do cargo para o qual ele foi eleito, que o STF ainda se julga competente para julgá-lo, né, mesmo se ele voltou a ser. Então, ele nunca volta a ser um cidadão comum mais. Isso é engraçado, porque antes de 1999, era assim. A pessoa cometia qualquer coisa, em razão da função que um dia ocupou, estava dentro do foro privilegiado. Foi recentemente, agora do século XXI,
que este STF, aliás, a maioria dos ministros que ali estão, é que tomaram essa decisão, que enxugou, falou, não, é aquilo que se faz dentro do mandato, em razão do mandato e com ação penal iniciada durante o mandato. Eles voltaram ao entendimento anterior a 1999. Pois é, e tem agora uma narrativa que é a ameaça à soberania nacional, que foi dita até pelo José Dirceu, foi um dos principais pontos dele ali no discursinho de aniversário dele, com presença de Hugo Mota, presidente da Câmara, e outra patotinha bem importante ali, né? E quando é que começou, não sei se você lembra, Pavinato, quando é que começou essa narrativa de ameaça à soberania? Eu lembro tudo. Então, há um ano, eu publiquei com o meu colega David Agape e o Michael Schellenberger, o nosso colaborador americano, os Twitter Files Brasil. Foi ao ler a nossa reportagem no perfil do Schellenberger que o Elon Musk começou a brigar com o Alexandre de Moraes. E foi ali que começou a narrativa da ameaça à soberania nacional. Então, porque não tinha resposta. Inclusive, o pessoal fez um esforço para fingir que só o Schellenberger fez tudo sozinho, porque ele é americano. Então, e aí casa muito com a narrativa da esquerda, não só brasileira como latino-americana, que os Estados Unidos são o demônio do mundo. Então, um americano veio aqui afetar nossa soberania nacional. Quem nessa relação bilateral Estados Unidos e Brasil, quem primeiro pisou no território alheio foi o Brasil. Foi Alexandre de Moraes com ordens ilegais de censura a uma empresa estrangeira que opera no Brasil. Você já ouviu falar do inquérito policial número 1361 de 2018? Me ilumine. Alguém já ouviu falar? Não. É um inquérito policial que foi aberto por suspeita em fraude no sistema do TSE, inclusive nas urnas. Ah, sim. Autorizado pela Rosa Weber. Esse inquérito sumiu. Mas eu tenho. E qualquer dia eu vou falar dele. Professor Suano. Maravilhoso isso que você está falando. Eu estou bem curioso para ver esse inquérito agora. Pavinato, eu vou fazer uma consideração acerca do Eduardo Bolsonaro. Ele está absolutamente certo no que ele está fazendo. A questão não é apenas da insegurança jurídica. É que ele sabe a importância política que ele tem, a importância política que existe associada ao sobrenome Bolsonaro. O essencial foi quando ele disse que estão esgotados os instrumentos para defender a democracia no Brasil, porque não há qualquer instrumento que seja possível. Está absolutamente certo em relação a isso. Alguns elementos são indicativos de que, se porventura ele voltasse, ele seria não apenas perseguido, teria cassado seu passaporte e seria preso, independentemente de quaisquer manifestações que possam ter vindo da PGR. Por qual razão? Porque bastaria a PGR receber um outro elemento, estando ele aqui, e diria, agora eu posso mudar meu posicionamento, porque há outros fatos que foram acoplados. Por essa razão, eu posso exigir, ou posso solicitar, ou posso sugerir, porque a exigência virá de Sua Excelência, algum ministro do STF. Por qual razão isso é tão interessante? Porque ele deve ter obtido informações de que o objetivo de caçá-lo era muito grande, exatamente pelo fato do nome Bolsonaro ser a marca que está vinculada a ele. E esse nome tem uma força muito grande. E olha que coisa interessante. Ele estando aqui na Comissão de Relações Exteriores e trazendo todos os acordos que foram fechados com a China, acordos que dizem respeito à área nuclear, que dizem respeito à área cibernética, que dizem respeito à área militar. Em síntese, os acordos que tratam do relacionamento e da abertura do espaço brasileiro para o avanço chinês, sabendo que ele ia fazer isso, simplesmente ele seria impedido de qualquer ação ou aproximação com os Estados Unidos, porque aí diriam, não, realmente é um parlamentar que está trabalhando contra a soberania nacional, se vinculando a um outro país. Ele correria o risco de ter elementos para ser não apenas perseguido, mas para ser aprisionado. Aí sim, ele está absolutamente certo. A sua renúncia, no primeiro momento, são 120 dias. Depois ele diz, eu não volto mais para o Brasil porque eu quero trabalhar aqui. Ele tem uma vantagem gigantesca estando lá com esse selo, essa marca que é o nome Bolsonaro. Qual é?
Ele simplesmente tem acesso direto às autoridades e às instâncias e instituições norte-americanas. Coisa que, se nós fôssemos fazer por denúncia do que está acontecendo no Brasil, teria que passar por todo aquele processo, vai para o secretário que chega não sei quem, que fala com não sei quem, fala para o assessor, fala para o chefe de gabinete, até chegar no presidente ou para chegar na autoridade que diz respeito. Ele fala diretamente, por duas razões. Porque ele foi um parlamentar, ou é um parlamentar, porque ele é o filho do Bolsonaro e porque ele é um candidatíssimo a qualquer cargo executivo no futuro. Em síntese, ele tem acesso direto para fazer ponte com aqueles que estão trabalhando aqui no Brasil. Em síntese, ele não está fugindo e não está sendo covarde. Ele está simplesmente dando continuidade a um planejamento estratégico. Por qual razão? Porque estão esgotados os instrumentos para trabalhar aqui no Brasil, enfrentando o establishment, enfrentando o deep state, enfrentando esse conjunto de pessoas que tomaram conta do Estado brasileiro e fazem o que querem. Quando você citou o caso da Alemanha, se enquadra muito bem, porque nós sabemos que cedo ou tarde chegarão até nós. Cedo ou tarde. Eles vão selecionar aqueles que simbolicamente são essenciais para depois chegar a todos os demais que de alguma maneira o questionaram ou os questionaram, que fica mais adequado. Eles vão chegar em todos nós. E o Eduardo Bolsonaro sabe que ele é uma peça fundamental desse processo. Estando lá, ele pode significar uma forma de divulgar aquilo que está acontecendo e trabalhar exatamente com os instrumentos internacionais para impedir que essa ditadura acabe com o Brasil. Porque eles não pretendem acabar com o Brasil. O Brasil é uma fazenda gigantesca. O que eles querem é que nós sejamos exatamente o gado que lhes sustenta, para que eles possam usar o dinheiro auferido desse gado para fazerem o que querem. Como nunca antes na história do Brasil, tão poucos exploraram tanto um número tão elevado de indivíduos que são tão inocentes para qualquer situação que possa dar no Brasil. Nós vivemos hoje uma situação que poucas vezes aconteceu, não é na história do Brasil, talvez na história da América Latina inteira. Porque nós temos uma sociedade gigantesca que está sendo explorada para um grupo específico de indivíduos. É quase a nomenclatura soviética. É um grupo pequeno. Eu não vou citar quem é a pessoa, porque eu prefiro que ele fale dessa teoria. Porque ele fez uma interpretação de por que eles gostam tanto da China. Ele disse, eu fui na China, eu conheço a China. O Barroso. Não, todos eles. Ele falou assim, a China matou uma charada. Qual? Essa conversa de comunismo... Desculpa, a China matou pelo menos 20 milhões de charadas. A China matou 60 milhões só com Mao Tse Tung. Ok? Foi gigantesco. Mas a charada que a China matou foi simples. Deu de comer para o povo, retirando a liberdade e criando a sensação de que eles vivem num sistema igualitário, porque todos lá estão numa categoria muito baixa, mas têm o básico. E eles têm uma nomenclatura que se auto-intitulam como se fossem os nobres. E são esses caras que comandam a China e eles dizem, mas nós estamos propiciando para vocês tudo aquilo que vocês querem. O custo disso é apenas a liberdade de vocês. Mas se vocês quiserem participar da nomenclatura, sigam o canal. É quase o regime fascista. Sigam apenas o Partido Único, que é aquele que faz a formação e que entrega para todos aquilo que são os canais para ascender ao poder. Mas só tem esse canal. O que essa pessoa me falou? Preste atenção no que está acontecendo no Brasil. Nós temos uma nomenclatura que está querendo implantar o mesmo modelo. Para isso, eles têm que explorar e acabar com todos aqueles intermediários. Eles querem uma massa muito grande que eles vão matar a fome, mas não vão dar nada além de uma comida mínima. Eu acho que eles não são capazes de matar a fome. Agora que eu faço Luiz Arthur Nogueira. Genial. Vivi, depois de análises tão profundas e tão boas, eu queria colocar o holofote sobre o presidente da Câmara, Hugo Mota. Aquele mesmo que foi eleito pelo PT e pelo PL. Muito bem. Durante todo esse processo de tentativa de cassação do passaporte do Eduardo Bolsonaro, que foi pedido pelos petistas, ele se calou. Em nenhum momento ele saiu em defesa das prerrogativas de um deputado, seja ele qual for. E agora, hoje, agora há pouco, numa sessão solene da Câmara, ele deu a seguinte declaração, fez o seguinte discurso, de que não existem mais perseguições políticas no Brasil, e nem mesmo exilados políticos no Brasil. Quem falou isso? Hugo Mota, presidente da Câmara. Por que será? Lembra?
Que a gente falou na semana retrasada. Eles soltaram O STF agressivo. descobriu uma delação premiada contra ele, que ele desviava emenda parlamentar. Só que o STF nunca o chamou para prestar esclarecimento. Estou agora. Que mudança, né? Pois é. A gente já cantou a bola aqui antes. Quer ver Globo News? Vai ver. Quer ver Extinta Tupi? Vai ver. Mas aqui a gente fala o que é. Muita gente fala, não dá ideia. Não dá ideia. Não é porque não se fala que não acontece. Aqui a gente fala porque a gente sabe o que vai acontecer. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.